homenagem a essa mesa, mas também uma homenagem a toda a militância da UJS, todas as pessoas. Queria pedir licença aos nossos vereadores, porque eles ainda vão continuar na UJS, tá, gente? Eles não vão embora não, não vamos deixar eles ir embora não. Eu queria chamar os ex-presidentes e a nossa Luciana, com a ajuda aqui do Hugo, da Manu e da Bruna, que nós vamos entregar uma placa de homenagem pelos tempos de contribuição que vocês deram ao JS. Uma salva de palmas a todas as gerações de militantes e de militantes que construíram a união da juventude socialista. Vida longa ao JS, que venham mais 40 anos de luta por manhãs de sol e socialismo. Aqui está presente a juventude Guaraguá. E agora, para encerrar o nosso ato de 40 anos, eu queria dizer, presidenta Luciana, nossa ministra, que é um orgulho muito grande ter você conduzindo um dos ministérios mais estratégicos do nosso governo nesse processo de reconstrução do Brasil. Mas é um orgulho muito grande ter você como uma grande timoneira dos comunistas nesse país. A UJS é herdeira da teoria do marxismo-leninismo dos comunistas brasileiros. E por isso eu também queria fazer um convite a todos esses jovens que estão aqui, que ainda não conhecem o Partido Comunista do Brasil, que possam conhecer e se filiar e se organizar no Partido do Socialismo, da defesa do socialismo. Tem fichas aqui com o Marican, ele vai distribuir. E para poder encerrar o nosso ato em grande estilo, eu queria chamar, e eu queria muita energia desse plenário para receber a nossa presidenta e ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. É uma honra e um prazer maior ainda poder estar aqui nessa data
que eu acho que se reveste de muito simbolismo. Nós estamos tratando aqui do aniversário dessa entidade que, como já falou aqui falaram vários outros, ela tem, em vários momentos da história brasileira, cumpriu o papel de protagonista, sempre alimentado por um conjunto de ideias e de debate que foram frutos de um debate coletivo, de capacidade de união e que influenciou os rumos do país. É por isso que eu acho mais do que feliz, Rafael, dessa decisão, desse lema para comemorar os 40 anos, que é defender a alegria e organizar a rebeldia. Isso me lembra também uma música do pernambucano chamado Chico Sainz, que diz que eu me organizando posso desorganizar. O que a gente quer desorganizar é o capitalismo e a gente quer organizar o socialismo. É isso que nós estamos aqui no nosso tempo histórico procurando contribuir com essa perspectiva, que é a única perspectiva capaz de trazer alguma igualdade, de oportunidades, de justiça para o nosso país. É por isso que eu quero dizer a você, Rafael, a todos os ex-presidentes da UJS, nosso Panzera, nosso Gavião, nosso Tiago, nossa Leila, nosso querido André, o Adson, o filhão alemão, que é meu contemporâneo, que foi tão importante para a nossa geração e continua sendo para o nosso PCdoB. E aqui também saudar todos os filhos e filhas da UJS, muitos deles que continuam, nesse tempo, continuam na UJS, mas a nossa presidente da União Nacional de Estudantes, nossa Manu, nosso Hugo, União da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, nosso querido Vinícius da NPD, e as... O meu partido, eu boto fé, porque ele é decidido por mulher. No meu partido, eu boto fé, porque ele é decidido por mulher. Eu quero também saudar aqui aqueles que tem um papel muito importante nessa frente, que é a frente institucional e parlamentar, que é a nossa Valquíria, que é o nosso Giovanni, que é a nossa querida Giovana, que é a Leila, que tem agora um papel fundamental nesse ano de 24, que é colocar uma representação comunista nas câmaras de vereadores e vereadoras do nosso país. Bem, gente, a juventude brasileira representa 23% da população. Nós somos 47 milhões. Eu não mais participo da juventude brasileira, mas essa juventude, ela sempre cumpriu o papel de vanguarda não só no Brasil como no mundo. E já foi dito aqui por vários outros que me antecederam e outros, que não há um momento importante da história brasileira que você não tenha ali a contribuição, o carinho da participação da juventude. Isso desde a resistência dos quilombolas, o quilombo dos Palmares, o Dandara. Isso quando você olha pela luta para poder garantir a independência, você tem lá a juventude brasileira como Tiradentes da Inconfidência Mineira. Quando você olha a participação na resistência à ditadura militar, você vai ter lá o papel do Edson Luiz, que a partir disso colocou em xeque, durante aquele período que foi o seu assassinato, uma grande mobilização de massas contra a ditadura, que foi a passeada dos 100 mil. E tantos outros episódios que tem a nossa cara, que tem o nosso DNA. A juventude da Araguaia, do Ernestina Guimarães, que foi já no tempo da ditadura, mas a Eremira Rezende da juventude da Araguaia, e tantos homens e mulheres jovens que exatamente arriscaram a sua vida e deram a sua vida por uma causa, pela causa do socialismo. E é isso que nos move. O que nos move é essa perspectiva, é a do socialismo, e a cada tempo nós temos que responder os seus desafios teóricos. É por isso, gente, que nessas horas que a gente acabou de passar por um momento de trevas no Brasil,
que foi a vitória da extrema-direita, nesses últimos 4 anos, antes da vitória que nós obtivemos em 22, a gente precisa entender que nesse contexto nós temos uma exigência ainda maior da nossa luta e da nossa perspectiva. Há uma ascensão da extrema-direita no mundo, em que se coloca a partir de uma crise profunda, cíclica do capitalismo, que se deu em 2008, por conta da bolha da especulação imobiliária nos Estados Unidos, e a partir disso se criou um cenário completamente diferente no plano da política, em que mesmo as forças e as classes dominantes do mundo e no Brasil, eles tiveram inclusive uma certa divisão no plano da política. Alguns que continuaram com a bandeira e continuaram com alguma perspectiva, pelo menos de um Estado de bem-estar social, e aqueles que optaram pelo ultraliberalismo, por aqueles que optaram que a saída para o crise do capitalismo era mais capitalismo. E nós estamos assistindo isso no mundo e no Brasil. No Brasil, esse período anterior do inominável, nós tivemos retrocessos inimagináveis. E sem dúvida nenhuma, o pior deles foi o período da Covid, e que foi estampado na nossa cara o que significa, por exemplo, a gente ser um país dependente, o que significa a gente não ter autonomia, a gente, apesar de termos capacidade de produzir vacinas, como foi o caso do Butantan e da Fiocruz, nós dependemos dos IFAs e dos insumos farmacêuticos ativos, nós dependemos dos equipamentos, dos respiradores, nós dependemos até de máscaras para poder cumprir uma das exigências fundamentais daquele período da pandemia, que era exatamente a possibilidade das pessoas se contaminarem e não usassem máscaras. Então esse é o contexto que a gente está vivendo no mundo e no Brasil. E nós estamos atravessando, virando essa página. Porque o que nós vimos foi o ultraliberalismo, essa foi a característica do governo anterior, o ultraliberalismo na economia, o retrógrado nos costumes e autoritário na política. Porque afinal, para ter mais liberalismo, para ter mais capitalismo, ele necessariamente precisa do obscurantismo. E o obscurantismo necessariamente precisa do autoritarismo. E é isso que nós vivenciamos nesse período anterior. Mas o Brasil reagiu, o Brasil ganhou e derrotou a extrema-direita nas urnas. E nesse sentido estava lá o papel da UJS, estava lá o papel do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Porque nós somos aquela força política que, historicamente, temos procurado ter formulações que explicam os fenômenos que nos cercam, sejam eles sociais, sejam eles econômicos. E essa contribuição e essa elaboração a gente deve a essa inteligência coletiva que é um grande legado do Partido Comunista do Brasil. E somos nós que há décadas no Brasil defendemos a necessidade de um projeto de nação, de nós sermos um país soberano, de nós sermos um país que se concentra na agenda do crescimento. Essa é a nossa formulação e é isso que fez com que a gente obtivesse vitórias desde 89, quando nós apoiamos Lula. Foi a persistência dos comunistas para dizer que era fundamental um novo projeto de desenvolvimento nacional, que tivesse como pressuposto uma nação autônoma e independente, um projeto nacional. E esse DNA, associado a uma formulação tática de frente ampla, que os comunistas aprenderam com o búlgaro comunista desde a década de 20, que o Dimitrov, que foi depois exilado para a Alemanha e depois viveu na antiga União Soviética, que formulou a necessidade de frente ampla naquele contexto. E isso permanece como sendo uma condição sine qua non para a gente enfrentar a direita. A nossa tática, ela é que garantiu, é que foi o DNA das vitórias que nós obtivemos nas forças progressistas do país, liderada pelo presidente Lula. É a contribuição dos comunistas que possibilitou isso. E nós não podemos perder essa peteca. Nós temos que ter esse espírito de sermos protagonistas a cada tempo dos desafios do nosso tempo. E isso é o que está posto
E foi isso que possibilitou a derrota da extrema-direita nas eleições de 2022. E o que nós vivemos agora é essa reconstrução. É um momento de reconstrução muito recheado do desafio ideológico cada vez mais exigente. Nós estamos retomando inúmeras políticas públicas no país. É o Farmácia Popular, que tem muito DNA dos comunistas. O papel que nós cumprimos no esporte, quando Orlando foi ministro dos esportes, enfrentamos uma batalha ideológica tremenda naquele período. Nós também fomos os comunistas que contribuímos efetivamente agora para os mais médicos. Foram os comunistas, na presença de Haroldo Lima, que formulou uma das políticas mais importantes para o desenvolvimento nacional, que foi o regime de partilha para o petróleo. O petróleo é nosso, que teve a cara da União Nacional de Estudantes, que teve a cara da juventude na década de 50. E é esse legado que nós precisamos ostentar. Tem um dirigente lá no partido de Pernambuco que diz isso. Um que veio do pessoal, Edilson Silva. Ele hoje veio como deputado estadual e ele diz assim: por que é que o PCdoB não ostenta mais o que nós somos? Nós somos o partido das mulheres, um partido que tem e que vai ter agora, caso, e isso vai acontecer porque nós já estamos em maioria, vamos devolver o mandato de Macivânia no Amapá. E assim, nós vamos ter metade de mulheres na bancada e metade de homens. Às vezes, os nossos camaradas deputados vivem pedindo cota para eles porque é uma sucessão de mulheres líderes lá na bancada, revelando que nós somos a cara do Brasil. Somos o partido que tem a Manuela, nós somos o partido que tem a Jandira Fegali, nós somos o partido que temos homens e mulheres que expressam aquilo que foi formado na escola do PCdoB, na escola da União da Juventude Socialista, que é a escola da unidade e a escola da coletividade. É isso que forjou nossas lideranças, é isso que possibilitou que as nossas lideranças fossem o que são lideranças do povo brasileiro, graças a essa escola de formação. Fora as outras lideranças que nem do partido são mais, mas que passaram por aqui, como já foi dito pelo nosso Gavião. Nós somos o partido de gerações e gerações que tivemos lideranças de massa do povo brasileiro, como Luiz Carlos Prestes, como João Amazonas, o nosso Renato Rabelo, que continua sendo o jovem que nós encontramos e que liderou nós por tanto tempo, que é exatamente aquele que é um dos principais ideólogos do nosso partido, que é o Renato Rabelo, e que sempre lutou pela nossa unidade. Então esse é o espírito que nos move, essa reconstrução do MASMEC, do Farmácia Popular, do Minha Casa Minha Vida, de que possibilitou na história do Brasil, no período, no ciclo anterior, a maior expansão de vagas nas universidades públicas, dos institutos federais, que são institutos de educação profissional, o FIES e tantas outras conquistas, e que agora nós precisamos de outra geração de políticas públicas, como está acontecendo agora com o PEG 6, que é uma grande conquista da juventude brasileira, que é a conquista da luta dos estudantes. Foi, nesse período de trevas, a maior manifestação de massas que aconteceu no país para poder fazer valer a resistência a Bolsonaro, foi, sem dúvida nenhuma, o 15 de maio. 15 de maio. Foi o 15 de maio. Foi exatamente a juventude brasileira, o movimento social, que mais fez a resistência na rua naquele período. Então é isso que nós precisamos cada vez mais ostentar. Jogar luz pelo que nós somos, seja na nossa capacidade de formulação, seja na qualidade, na influência que os nossos comunistas têm aonde chegam. Basta ver que nós agora, novamente no DIAP, estamos ali entre os 100 cabeças do Congresso Nacional, que são poucos deputados que garantem ações efetivas. Foi assim que nós conquistamos a federação para poder fazer a luta política no Brasil, porque do contrário, essa lei autoritária que queria impedir uma força como a nossa, de ter a nossa cara, de ter a nossa identidade, a gente poderia ter um revés muito grande na nossa luta institucional. E foi essa capacidade de luta, essa capacidade de articulação, de convencimento, que fez com que nós superássemos, mesmo que parcialmente, um dos aspectos importantes do retrocesso que eles querem nos impor com
lei autoritária, como é a lei de barreira, que quer impedir o papel dos partidos ideológicos. E foi essa bancada aguerrida, junto com a nossa militância, que garantiu esse instrumento importante na luta eleitoral e na reforma eleitoral e política. É por isso que também, minha voz já está acabando, é por isso que também, além do pé de meia, nós, como vocês sabem, uma das principais medidas que nós fizemos logo no início do nosso governo foi o reajuste das bolsas de iniciação científica, que fazia 10 anos que não ocorria no Brasil. E eu quero dizer a vocês que não vai ficar por aí. Nós vamos garantir que no momento de revolução tecnológica no país e no mundo, nós vamos garantir que os trabalhadores e trabalhadoras, que a cara da UJS possa se formar para essas novas tecnologias e para a revolução industrial que a gente está vivendo, da robótica, da impressora 3D, da inteligência artificial, da tecnologia da informação. Tudo isso precisa ter homens e mulheres preparados para essa nova indústria que vai se abrir. E eu quero dizer a vocês que também nós temos cuidado pelo processo de enfrentar os direitos fundamentais das pessoas, as lutas das mulheres, dos negros, das orientações sexuais, do LGBTQIA+, e tantas outras que são direitos fundamentais do povo brasileiro e da nossa juventude. Por isso que o CNPq acaba de incluir, aliás, desde o ano passado, incluiu no currículo Lattes a possibilidade de registro de informações sobre filhos e licença maternidade. Ainda que o registro não seja obrigatório e não será público, poderá impulsionar políticas de concessão de apoios às meninas e meninos, né, pais de licença maternidade, para que a gente possa ter a garantia desse direito fundamental. O CNPq também tornou obrigatória a extensão do prazo por 2 anos, por gestação ou adoção, para avaliação de projetos de bolsista que são mães, que precisam continuar a sua carreira, porque nós somos a maioria do início da carreira científica, mas quando a gente afunila, vai para menos de 30%, ou um pouco mais de 30% no fim da carreira da Bolsa de Produtividade. Também foi criado o GT para elaborar um código de conduta que evite distorções na avaliação das mulheres e mães pesquisadoras, que será tema de audiência pública ainda este mês. O edital de meninas e mulheres na ciência, vamos investir 100 milhões de reais, já está aberto, já foi fechado. Apoiar projetos de estímulo ao ingresso, formação, permanência e ascensão das meninas e mulheres nas ciências exatas, na engenharia e na computação, porque nós somos uma grande minoria nesse setor, nessa área de conhecimento. E pelo menos 40% das bolsas concedidas nessa iniciativa são as meninas negras e indígenas do nosso país. Também a chamada Beatriz Nascimento, uma parceria do MCTI com o CNPq e Igualdade Racial, liderada por Aniele Franco, que são das mulheres povos indígenas, que visa destinar bolsa de doutorado, sanduíche e pós-doutorado no exterior para mulheres negras, ciganas, quilombolas e indígenas. Também as futuras cientistas do CETEM, que são exatamente para poder garantir essa participação. Prêmio das Mulheres Inovadoras, junto à FINEP, para acentuar e incentivar o empreendedorismo das mulheres, para poder garantir, portanto, um certo protagonismo nisso que é o empreendedorismo no Brasil. E o programa de residência em microeletrônica, que tem reserva de 30% para mulheres e meninas nessa área. Ou seja, são essas gerações de políticas públicas novas que nós precisamos atuar no nosso tempo. E por isso, esse aspecto da formação que o alemão aqui tão bem mencionou, ela se dá em várias áreas do conhecimento. E nós temos que ter isso como uma das nossas tarefas principais, do militante comunista e de qualquer militante da UJS. É nós conhecermos ao nosso redor, compreender melhor os nossos fenômenos. Os fenômenos, sejam eles da natureza, sejam eles sociais, sejam eles econômicos. Isso aqui nos dá liberdade. O sentido da liberdade é o sentido de dominar aquela determinada realidade. A tal da realidade concreta
é que nos dá mais liberdade e nos dá mais autonomia. Os homens, quando não sabiam porque trovoava, eles se escondiam debaixo das cavernas. É por isso que nós temos que enfrentar com muita força o negacionismo. O negacionismo é primo também do obscurantismo. Eles quiseram, por exemplo, nos convencer que a Terra é plana. Você imagina o resto. Então nós temos que exatamente falar do óbvio. E o óbvio nesses tempos o que parece óbvio precisa ser cada vez mais reafirmado com essa perspectiva de inclusão, de justiça, e é exatamente esse sentido de liberdade que nós vamos dar quando a gente compreende as coisas que nos cercam. Por isso, gente, uma das principais tarefas que nós temos nesse contexto da política é compreender esse fenômeno ideológico da ascensão do pensamento de extrema-direita que está dentro do Brasil, que está contaminando o Brasil e o mundo. Existiu recentemente 2 episódios históricos muito importantes que representam um certo contrafluxo dessa onda conservadora. A vitória no Reino Unido e a vitória na França. A vitória na França foi espetacular. A França da Comuna de Paris, a França da queda da Bastilha, a França que exatamente garantiu grandes momentos de luta democrática no mundo e que isso foi referência de lutas libertárias no mundo, foi exatamente um líder velhinho de mais de 70 anos que liderou a juventude para ir às urnas depois das eleições. Então aqui não pode ter etarismo. É uma figura, uma liderança como Mechelon de mais de 70 anos que por suas ideias garantiu a presença massiva da juventude e ganhou de virada as eleições na França. Foi eleição de virada. E a juventude foi decisiva, inspirada por ideias libertárias, por ideias avançadas. E esse é o nosso papel. É do papel da luta ideológica. E não tem um setor e um segmento que possa fazer isso com mais vigor do que a juventude. E para que isso aconteça, além de compreender, estudar o fenômeno, nós temos que ter espírito de unidade. É a unidade que pode garantir vitórias. É a nossa unidade de ação. É a gente, na divergência, na troca de ideias, construir uma unidade de ação. E sempre ter certo que sozinho nós não vamos para canto nenhum. Nenhuma luta importante de transformação acontecerá com qualquer que seja a liderança de maneira isolada. Nós só conquistaremos avanços de maneira coletiva, com espírito de unidade. E é isso que nos une, é isso que nos move, e é isso que trouxe o PCdoB nos mais de 100 anos. E é por isso, camaradas e não camaradas, e o JS, e amigos e amigas do JS, e militantes da União da Juventude Socialista, todos nós temos também um dever de casa prático. Em 24, nós temos que ter muito comunista na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Por isso, repito, está aqui a nossa Giovana, a nossa Leila, a nossa Valquíria, o nosso Giovanni, que são as expressões do nosso partido nas câmaras de vereadores e vereadoras desse país. E a gente tem que fazer o dever de casa. A JS tem que estar na linha de frente para eleger os nossos prefeitos e prefeitas progressistas e os nossos vereadores e vereadoras. E por fim, para poder fazer o enfrentamento à luta ideológica, que é uma luta muito difícil, é preciso isolar a direita. É preciso garantir que em 26 a gente mais uma vez derrote a extrema-direita no país. E para isso nós precisamos da imaginação do poder. E a imaginação do poder é os comunistas com mais influência, com mais força. É a juventude, é a União da Juventude Socialista que cada vez mais vai poder garantir essa firmeza, que é a firmeza da nossa perspectiva do que a gente quer para o Brasil, que é nada mais, nada menos a construção do socialismo. Firme na luta, vamos vencer e vamos à vitória. E viva a União da Juventude Socialista! E viva o Partido Comunista do Brasil!